Nós vamos começar falando dos refletores. E o primeiro deles vai ser o Sangan, que é um refletor genérico pequeno, também muito utilizado em jardins pela sua ampla incidência de luz. Ou seja, ele ilumina uma área grande, porém a sua potência é baixa, o que quer dizer que a sua luz é relativamente mais fraca do que a de outros refletores que têm a potência mais alta. Ele possui uma lâmpada palito que é do tipo halógena. O próximo refletor que nós vamos falar é o Satellite, que é basicamente uma versão maior do Sangan. Ele também possui uma lâmpada palito do tipo halógena, a única diferença é que essa lâmpada possui uma potência maior, ou seja, ela gera um brilho maior, uma luz mais forte. Ela também, pelo tamanho, ilumina uma área um pouco maior. O próximo da lista é um equipamento que muitos provavelmente já conhecem. O strobo é um recurso muito utilizado em festas e cria o efeito de luz intermitente, ou seja, uma luz que fica piscando com um intervalo de tempo constante. O equipamento que nós temos no FMG pode ser utilizado tanto na voltagem 110 quanto 220, bastando apenas alternar entre esta chavinha que existe na parte de trás do equipamento, entre a voltagem que você estiver utilizando no momento. A velocidade de intermitência da luz pode ser modificada através desse regulador que vem junto ao fio do equipamento. É fundamental ressaltar que sempre que o strobo for utilizado, é necessário criar um aviso para o público de que um equipamento que pode causar epilepsia ou fotossensibilidade está sendo utilizado. O próximo da lista nós chamamos de panelão, um equipamento que é uma adaptação de uma cuia de ferro com um buraco no meio e uma boquilha dessas que utilizamos em casa para acoplar as lâmpadas. O panelão é utilizado para simular uma espécie de lustre ou luminária. E o panelão suporta qualquer tipo de lâmpada, desde que ela tenha o encaixe semelhante ao de lâmpadas comuns que nós temos em casa, ou seja, lâmpadas de rosca ou boquilha. A lâmpada tubular, apesar de comumente utilizada em iluminação residencial ou comercial, também possui um potencial cênico. Uma vez conectada ao seu reator, ela pode ser movida e utilizada em qualquer lugar da cena, dando um aspecto cotidiano ou até mesmo algum outro efeito desejado. Para dar sequência, nós vamos falar dos refletores do tipo PAR, que é uma sigla que quer dizer Parabolic Aluminized Reflector. Os refletores do tipo PAR podem ser divididos em duas categorias, que são os equipamentos que nós temos na UFMG, o PAR 64 e o PAR 38. O PAR 64, por sua vez, pode ser subdividido ainda em três outras categorias, o PAR 64 Foco 5, o PAR 64 Foco 2 e o PAR 64 Foco 1. Em essência, a estrutura dos três é a mesma, podendo apenas haver uma diferença de cor na carcaça, mas o que realmente distingue eles são as lâmpadas. Para começar, nós vamos aprender a identificar uma lâmpada de PAR 64 Foco 5, que pode ser identificada por uma padronagem quadriculada, ou, como também dizemos, uma lâmpada rachurada. Por consequência dessa padronagem presente na lente, o feixe de luz emitido por um PAR 64 Foco 5 é ligeiramente mais ovalado e possui as bordas um tanto quanto difusas. Já a lâmpada do PAR 64 Foco 2 é um tanto quanto mais lisa, porém se observada de perto é possível ainda perceber uma superfície rugosa e áspera com alguns pontinhos de relevo. Os feixes de luz gerados pelas lentes de foco 2 mantêm o aspecto de difusão na borda do foco, porém, eles têm um formato mais arredondado. Atualmente, nós não possuímos nenhum tipo de lâmpada foco 1 na UFMG, porém, a título de ilustração, essa é uma lâmpada do tipo foco 1. A lente dela é inteiramente lisa e translúcida. As lentes de foco 1 geram um feixe de luz também arredondado, porém a sua borda é um tanto quanto mais marcada do que as lentes de foco 2 e foco 5. Por fim, o PAR 38 é uma espécie de miniatura do PAR 64 Foco 2, e apesar da sua área de incidência ser um pouco maior, a intensidade da luz é relativamente mais baixa, dando uma impressão de ser mais fraca. Vale ressaltar que na estrutura do PAR 38 existe uma boquilha, semelhante à que vimos nos panelões, ou seja, caso necessário, é possível substituir a lâmpada que vem de fábrica no equipamento por uma outra lâmpada, desde que ela seja uma lâmpada de boquilha. Agora vamos falar do PC, ou plano convexo, um dos refletores mais comuns no meio do teatro. Ele recebe esse nome por conta da sua lente, que possui um lado que é plano e um outro lado que é convexo.
O PC, junto com alguns outros refletores, possui uma mecânica que permite que o seu foco seja ajustado para que fique maior ou menor de acordo com quem esteja responsável pela criação da luz. Agora, falaremos um pouco sobre o Fresnel, que em boa parte é muito parecido com o PC. Algumas das diferenças entre eles estão no tamanho da carcaça, que a do Fresnel é um pouco menor, e na lente. A lente do Fresnel pode ser facilmente identificada pelos círculos em alto relevo, que fazem com que o feixe de luz gerado por esse refletor seja arredondado, porém com as bordas mais difusas. E assim como o PC, ele possui um mecanismo que permite que o seu foco seja ajustado para que fique maior ou menor de acordo com o gosto da pessoa que esteja na criação da luz. O elipsoidal, ou elipso, é um dos refletores mais completos e mais versáteis de todos, possuindo em sua estrutura 2 lentes e uma lâmpada, semelhante à lâmpada de um PC ou um Fresnel. O elipso ainda possui acessórios que permitem que o seu feixe de luz possa ser modelado de diversas formas. O primeiro desses acessórios são as facas, 4 chapas metálicas que permitem modelar o formato do foco de forma geométrica, formando figuras lineares, como quadrados ou até mesmo retângulos bem finos. O próximo acessório são o porta-gobo e o gobo, sendo o gobo uma chapa metálica que pode ser recortada em qualquer formato, dando ao foco um formato da sua escolha, seja uma estrela, um coração, uma janela ou até mesmo uma casa. E por fim, temos o acessório que chamamos de íris, que faz um papel semelhante ao do carrinho do PC e do Fresnel, porém permite que ele alcance formatos ainda menores que o de ambos os refletores citados anteriormente. O pinbin é um refletor pequeno e de utilização muito específica, uma vez que o seu foco também é extremamente pequeno e não possui nenhum tipo de ajuste. Ele normalmente é utilizado para dar destaque a objetos pequenos no palco, como uma maçã ou, por exemplo, um copo. Os refletores de LED têm ganhado cada vez mais espaço no mercado, e os pares LED não são diferentes. Com uma tecnologia que permite emissão de luz com baixíssimo consumo, os pares LED vêm substituindo aos poucos alguns dos equipamentos mais comuns do teatro, mesmo que a contragosto de muitos iluminadores. O termo LED significa Light Emitting Diode, ou, em português, diodo emissor de luz. E em sua composição, ele é capaz essencialmente de simular qualquer tipo de cor. Porém, para ele realizar esse tipo de tarefa é necessário que tenha junto dele uma mesa digital, que nós veremos mais para frente. Com uma estrutura semelhante à do par LED, nós temos a ribalta de LED. Com um formato que permite que uma área maior seja atingida, a ribalta é muito utilizada para iluminar cenários, paredes ou cicloramas. E assim como a par LED, ela consegue abranger todo o espectro das cores, mas para realizar tal função, ela também necessita de uma mesa digital e uma conexão DMX. Os filtros ou gelatinas são acessórios que podem ser afixados na parte da frente do refletor, de modo a alterar a cor emitida por ele. Como visto nesses catálogos, existem diversos tipos de cores que podem ser utilizadas nos refletores. Falaremos das mesas controladoras. E este é um exemplo de mesa analógica, que é uma mesa que possui um sistema próprio de dimerização, o que quer dizer que os refletores podem ser conectados diretamente na mesa e assim controlados por ela, regulando a intensidade da iluminação emitida pelos mesmos. Cada uma dessas tomadas localizadas na parte traseira da mesa representa um dos canais controladores. E este modelo que nós possuímos no nosso acervo da UFMG possui um total de 12 canais controladores. Já a mesa digital, ao contrário da mesa analógica, não possui um módulo de dimerização própria. Ela consegue fazer a regulagem de intensidade de emissão de luz dos refletores, porém ela depende de um módulo externo. Utilizando as conexões do protocolo DMX512, a mesa digital possui diversos outros recursos, como por exemplo o endereçamento de canais e até mesmo gravação de cenas. Um grande aliado da iluminação é a máquina de fumaça, que como o próprio nome diz, é um equipamento que pode transformar através do calor um líquido específico em fumaça artificial. É um equipamento que, quando utilizado em conjunto com a luz, pode gerar efeitos interessantíssimos, uma vez que ele, de certa forma, dá um corpo à luz, torna a luz mais palpável. Um bom exemplo para utilizar essa junção e os efeitos capazes de ser criados com ela é a utilização do globo de espelho.
Aqui existe um exemplo do globo de espelho sem a máquina de fumaça e em seguida um exemplo do globo de espelho com a máquina de fumaça. Existem alguns acessórios que são equipamentos fundamentais. Vamos começar falando dos porta-géis, ou caixilhos, que são equipamentos onde gelatinas podem ser afixadas de forma a modificar a cor da luz emitida por um refletor. Este primeiro modelo é referente aos refletores Par 64. Em seguida temos os de refletor PC e Fresnel, logo à frente os de Par 38 e Pinbin e por fim os modelos que servem para os refletores elipsoidal. Esse é o Barn Door, ou na versão aportuguesada Bandor, que é um equipamento que serve para delimitar o feixe de luz emitido por um refletor. Quando é necessário afixar o refletor no chão, nós utilizamos esse equipamento que é conhecido como pé de galinha. Quando o refletor é necessário em diferentes alturas que não sejam o chão ou o teto, nós temos a opção de utilizar a torre. A garra é o acessório responsável por afixar o refletor tanto na torre quanto nas varas de luz. E por fim, um equipamento que é fundamental para quem estiver manuseando o processo de montagem, que são as luvas de borracha, que servem como isolante térmico e isolante elétrico.